Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, Série E, A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Título do volume 2, A Cumplicidade na Obra do Senhor. Autor, Pedro Dong. Título da semana 3, Autor, Apóstolo Paulo, parte 1. Domingo. Ler com oração Filipenses capítulo 3, versículo 7, que diz: Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. A origem, criação e formação do apóstolo Paulo. A respeito da origem do apóstolo Paulo, sabemos que ele era israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Ele vinha de uma linhagem pura, pois tanto seu pai como sua mãe eram hebreus. Circuncidado ao 8º dia, o que acontecia apenas com judeus legítimos que seguiam a lei de Deus, Paulo era fariseu, uma seita bastante rigorosa. Quanto à justiça da lei, o apóstolo era irrepreensível. Verifica-se, portanto, que ele tinha altas credenciais. É o que lemos em Filipenses. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Filipenses capítulo 3, versículos 5 e 6. O apóstolo Paulo nasceu em Tarso, como vemos em Atos 22, 3. Diz assim: Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Tarso era uma cidade grega dominada pelo Império Romano. Por essa razão, Paulo possuía cidadania romana. A cidade era a capital da Cilícia e famosa por seu intenso comércio, literatura e cultura. Uma curiosidade é que os tutores dos imperadores Augusto e Tibério eram de Tarso. Foi ali que Paulo aprendeu a fazer tendas, seguindo o costume dos judeus de aprender algum ofício com seus pais. Isso lhe foi útil em Corinto, quando precisava ganhar dinheiro para se sustentar e fazer a obra de Deus. Já na idade escolar, Paulo foi educado em Jerusalém pelo renomado mestre do judaísmo, Gamaliel. A história aponta Gamaliel como um dos mais eminentes doutores da lei. As Escrituras relatam que ele era moderado em suas opiniões e possuidor de grande sabedoria. Ainda assim, Paulo foi criado como um radical extremista. O fundador do Estado de Israel, em 1948, Davi Ben-Gurion, em seu livro O Despertar de um Povo, indica o apóstolo Paulo como o maior assimilacionista da cultura judaica, isto é, alguém que promoveu integração de raças e culturas diferentes para evitar conflitos na convivência. Segundo o autor, Paulo transformou os ensinamentos e a vida de um modesto judeu de Nazaré, referindo-se a Jesus, em um símbolo divino e fundador da religião cristã, que conquistou toda a Europa num curto espaço de tempo. Vemos, portanto, a obra de Paulo sendo reconhecida por um judeu, fundador do Estado de Israel. Nós estamos inseridos nessa empreitada para a concretização da obra que os primeiros apóstolos começaram. Portanto, o momento exige que avancemos, não que retrocedamos. Sendo assim, sigamos o exemplo de sacrifício e abnegação do apóstolo Paulo, oferecendo nossa vida ao Senhor para o Evangelho, a fim de que ele complete seu plano. Não sejamos enganados, deixando nossa pureza e simplicidade de lado, pois o tempo se abrevia.
Coloquemo-nos ao lado do Espírito como a noiva e guerreira de Cristo, para por fim a rebeldia na terra e entregar o reino de volta a Deus Pai. Que o Senhor abençoe a todos nós. Amém. Pergunta de hoje: quais eram as credenciais do apóstolo Paulo e o que nos beneficiou com isso? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória ver,